Fala pessoal, Shalom no coração, bem-vindos ao nosso devocional. Abra sua Bíblia comigo no livro de Neemias, capítulo 6. Quero ler com vocês hoje aqui os versículos 10 a 12 e depois a gente vai ler dois versículos mais à frente. Essa série de Neemias tem nos abençoado tanto, estamos chegando aqui na parte final dela. Vamos encerrá-la na sexta-feira, querendo Deus, se não houver nenhum imprevisto. Mas hoje eu quero compartilhar com vocês aqui dos versículos 10 a 12. Se você é novo aqui, já te peço para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e permanecer conosco de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Vamos lá, gente. Neemias capítulo 6, versículo 10, que diz assim: Um dia fui à casa de Semaías, filho de Delaías, neto de Meetabel, que estava trancando portas adentro. Ele disse: Vamos nos encontrar na casa de Deus, no templo, a portas fechadas, pois estão querendo matá-lo. Eles virão essa noite. Todavia, eu lhe respondi: Acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. E eu percebi que Deus não o tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalate o tinham contratado. Verso 13, ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado agindo assim, e então eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. Gente, olha que interessante. São muitos os desafios que Neemias enfrenta, os inimigos de Neemias são bastante ardilosos. Agora, é interessante na história de Neemias que os inimigos de Neemias utilizam estratégias parecidas com as oposições que nós enfrentamos neste tempo. Por que eu chamo a atenção para isso? Pois tem algumas histórias na Bíblia que são, digamos assim, histórias épicas, né? História de batalhas. Davi enfrentou Golias. Sansão, ele destrói um grande templo lá dos filisteus, mata naquele momento milhares de pessoas ali. São pessoas que estão fazendo combates físicos, que estão entre a vida e a morte, em situações que talvez a grande maioria de nós jamais iremos viver, ou se vivermos, viveremos uma vez ou outra na nossa vida. A grande verdade é que os inimigos que nós enfrentamos estão mais relacionados a distração, procrastinação, fofoca, desentendimentos, coisas assim. E Neemias estava enfrentando justamente esse tipo de inimigo que tem muito mais a ver conosco. É por isso que essa história nos ensina tanto. É por isso que, lendo e estudando a história de Neemias, Deus fala tanto com você. E olha que interessante. Neemias diz que tem um homem chamado Semaías. Semaías faz um convite para Jeremias, dizendo o seguinte: Neemias, vamos lá para o templo, vamos nos reunir a portas fechadas, porque os seus inimigos estão querendo te matar. E Neemias então percebe que, na verdade, aquela suposta proteção, aquela suposta preocupação com a vida de Neemias, na verdade, era uma emboscada para matar ele. A ideia era envergonhar o nome de Neemias. E olha que interessante, gente. Quando eu olho para isso, eu começo a perceber algo que é muito importante nós refletirmos. Nós precisamos evitar ter uma visão romântica da vida cristã. Por que eu digo isso? Muitas pessoas se frustram tendo uma visão romântica da vida cristã porque abraçaram o evangelho debaixo de um discurso triunfalista. E o discurso triunfalista, ele tem um ponto que é positivo, o ponto que enfatiza o poder de Deus, a provisão de Deus, a confiança em Deus. Porém, muitas vezes o discurso triunfalista diminui e despreza o fato de que a vida cristã tem muitos desafios, muitos percalços e muitas experiências de sofrimento. Eu não posso vir aqui dizer que Deus vai te dar vitória e que sua vida vai ser 100% só maravilhas. Não, gente. Nós somos o espelho do nosso mestre Jesus. Costumo dizer que Jesus foi o cara certo
no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, da forma certa. Ninguém sofreu mais do que Jesus. Você vai encontrar poucas pessoas na história, talvez ninguém tenha tantos opositores quanto Jesus. Jesus, claro, tem muitos seguidores, mas também tem muitos opositores. Durante a história, milhões de pessoas, e ainda hoje, milhares e milhares, são perseguidas e mortas por amor ao nome de Jesus. Então note que mesmo que Neemias tenha sido levantado por Deus, capacitado por Deus, tenha sido enviado por Deus, ele enfrenta desafios que se apresentam exteriormente, ou seja, inimigos declarados, e interiormente inimigos disfarçados. Na vida nós vamos encontrar esses dois tipos de inimigos, os inimigos declarados e os inimigos disfarçados. Eu te pergunto, qual tipo de inimigo é pior? Ser sincero, eu não sei. Às vezes o inimigo declarado, ele é pior. Às vezes o inimigo disfarçado, ele consegue nos confundir ainda mais. Neemias enfrentava esse tipo de inimigo durante todo o processo de reconstrução do Muro de Jerusalém. Tiago, o que é que você quer comunicar comigo com isso? É que mesmo que Deus te levante, mesmo que Deus te capacite, mesmo que Deus te envie, se prepare, porque o inimigo levantará oposições contra você, levantará situações, pessoas, e às vezes o ataque do inimigo vem de onde você menos espera. Se você for ler o livro de Neemias, você vai perceber que tem muitas pessoas que estão ali dentro da cidade de Jerusalém, mas por terem uma aliança com Sambalate, governador de Samaria, uma aliança com Tobias, que era um príncipe amonita, uma aliança com Gesem, que é chamado de Gesem o Árabe, aqui no livro de Neemias, pessoas que eram inimigas do povo de Deus e que tinham dentro da cidade de Jerusalém representantes do mal. Gente, olha que terrível isso. É triste, mas precisamos constatar que nem todo mundo que está do nosso lado, não sei se você está ouvindo a trovoada, agora está bem forte aqui, nem todo mundo que está do nosso lado torce por nós. Nem todo mundo que está do nosso lado está somando com a gente. Tem pessoas que são meramente indiferentes. Falam assim, não estou nem aí, se você está ganhando, está perdendo, estou nem aí, estou vivendo minha vida. Mas tem pessoas que se dedicam dia e noite para poder prejudicar a nossa história, prejudicar a nossa jornada. Tiago, como que eu posso lidar com isso? Primeiro, mantenha os seus olhos fixos em Jesus. Segundo, tenha um olhar de misericórdia sobre essas pessoas. Sabe por quê? Porque por mais doloroso que seja uma traição ou conviver com alguém que está constantemente tentando te atrapalhar, acredito que no mercado profissional, no mercado de trabalho, é muito mais comum isso, né? Você está lidando ali com colegas que você não escolheu estar do lado, né? Tem um patrão, uma patroa, um chefe que escolheu colocar vocês dois juntos ali e às vezes a pessoa ela não quer ver o teu crescimento, ela te prejudica mesmo. Ou inveja, enfim, uma série de coisas que acontecem no dia a dia. Então, quando você lida com uma pessoa dessa, é preciso ter um olhar de misericórdia. Sabe por quê? Primeiro, porque Deus teve misericórdia de nós quando nós não merecíamos. Então talvez você diga assim, Thiago, essa pessoa não merece, eu já dei todas as chances, e infelizmente essa pessoa ela não muda de jeito nenhum. Deixa eu te dizer uma coisa. Quantas chances Jesus te deu? Inúmeras. Inúmeras. E até hoje, mesmo que você tenha uma aliança com Jesus, você ainda peca, ainda falha, e Deus vai lá e te levanta, te perdoa, te restaura. Então, você recebeu perdão e misericórdia de Deus quando você não merecia. Por isso é possível que você exerça perdão e misericórdia na vida de uma pessoa que não merece. Segundo, essas pessoas que agem dessa forma, normalmente, são pessoas que possuem uma ferida grande por dentro, uma ferida no coração, na alma, por N motivos. E às vezes, essa má conduta, a inveja, o egoísmo, o orgulho, a cobiça, o prejudicar o próximo, é um pedido de socorro disfarçado. Sabia disso? Eu não quero aqui justificar essas atitudes, gente. É claro que essas atitudes elas são condenáveis. A ideia é que a pessoa pare de cometer isso. Mas quando você percebe que há uma ferida por trás disso, você se torna empático com aquela pessoa, você se coloca até numa posição de ser cura de Deus na vida dessa pessoa. Entende?
Então, Neemias, ele lidava constantemente com esse tipo de oposição, pessoas que pareciam ser amigas, que pareciam estar do lado dele, mas na verdade queriam o mal dele. Mas você percebe que Neemias, o tempo todo, ele permanece focado, ele não perde o coração dele. E aqui, para terminarmos o nosso devocional de hoje, eu quero ler aqui os versículos 15 e 16. Olha o que acontece, gente, versículos 15 e 16. O muro ficou pronto no dia 25 de Elul, em 52 dias. Eu estou lendo aqui na NVI, mas eu vou mudar para NVT, porque tem um detalhe interessante aqui na NVT. Ó. Versículo 15, NVT. Por fim, no dia 2 de outubro, 52 dias depois de começarmos o trabalho, o muro ficou pronto. E aqui só uma curiosidade para vocês. Por que tem 2 de outubro, Tiago? Na NVT, na nova versão transformadora, já que o mês de outubro, o nome outubro, o calendário que nós temos hoje ainda não existia naquela época, era outro calendário. Claro que os tradutores fizeram aqui cálculos adaptando o calendário atual ao calendário de outrora, tá? Então, se você ver datas com o calendário atual na NVT, nova versão transformadora, ou em alguma versão mais atual, eles fazem essa adaptação. A verdade é que o calendário naquele momento ainda era outro. Então, vamos manter aqui na NVT só para a gente continuar o devocional. Por fim, no dia 2 de outubro, 52 dias depois de começarmos o trabalho, o muro ficou pronto. Aleluia! Glória a Deus! Depois de tanto tempo, o muro está restabelecido em Jerusalém. Olha o que acontece no versículo 16. Quando os nossos inimigos e as nações vizinhas souberam disso, ficaram assustados e sentiram-se humilhados. Perceberam que a obra havia sido realizada com a ajuda de nosso Deus. Depois que o muro fica pronto, apesar de toda a oposição, apesar de toda a dificuldade, apesar de tudo que nós falamos aqui nos últimos dias, os inimigos olham para aquela obra realizada e eles veem, olha, realmente Deus estava com eles. Deus está nesse negócio. Essa é uma obra de Deus. Sabe o que eu quero te passar aqui? É que quando você permanece firme no Senhor, apesar das oposições, apesar das perseguições, apesar dos levantes, isso se torna um testemunho da assinatura de Deus sobre a sua vida. Teve uma semana dessa, uma semana ou 2 semanas atrás eu preguei na igreja e eu falei uma frase interessante, coloquei até um Reels lá no meu Instagram, T Batista 8, sobre isso, falando assim: às vezes, um milagre que você recebe de Deus é o teu maior testemunho. Recebeu ali um milagre de cura, uma provisão, um livramento, alguma coisa, você tem um grande testemunho para contar. Mas às vezes, o milagre que você não recebeu também se torna um grande testemunho na sua vida. Como assim, Tiago? O milagre que eu não recebi se torna um testemunho? Porque você pode não receber o milagre e ainda assim permanecer fiel ao Senhor. Entende? Deus tem poder para curar todas as doenças do mundo, gente? Com certeza. Agora, Deus cura todo mundo? Não. Deus não cura todo mundo. Tiago, qual a razão disso, gente? Tem razões no coração de Deus que eu passo longe de saber. Fosse da minha vontade, todos os males do mundo acabavam agora. Deus tem a forma certa, o tempo certo. E mesmo que não pareça, o tempo de Deus e a forma de Deus é melhor do que a minha. Então, mesmo que eu passe por dificuldades e derrotas na vida, mesmo que eu passe por oposições, mesmo que eu passe por situações difíceis, o fato de eu permanecer fiel a Deus, isso faz com que o brilho da glória de Deus, com que a assinatura de Deus na nossa vida se torne evidente na vida das pessoas. Então, quando você é atacado e não revida de uma forma carnal, mas retribui pagando o mal com o bem, isso mostra a assinatura de Deus na sua vida. Quando você tem uma conduta inabalável, isso mostra a assinatura de Deus na sua vida. Quando você permanece fiel aos princípios do Senhor em condições adversas, isso mostra a assinatura de Deus na sua vida. Uma coisa que eu percebi desde muito cedo, na infância e adolescência, já percebia isso. No colégio tinha acontecia muito questão de zombaria assim por ser crente, né? Crente é quadrado, crente não pode fazer nada, crente não vai para lugar nenhum. E aquelas piadinhas, algumas com uma intenção de machucar, outras só reverberação cultural, a pessoa vê um fazendo, faz outro também.
Mas era interessante que aquelas pessoas que mais zombavam da fé, da minha fé pelo menos, eram as primeiras pessoas a me pedir oração quando passavam por um problema. Mas, gente, meu Deus do céu. Assim, olha, eu poderia passar aqui dias e dias e dias só contando o testemunho. Fulano zombava de mim, quando a coisa apertou, ele me pediu oração. Fulano zombava de mim, depois entregou a vida dele para Jesus por conta de uma palavra que eu ministrei. Fulano zombava de mim, depois, assim. Por quê? Porque normalmente a zombaria ela é um teste. A pessoa que está zombando de você, ela está ali testando. Às vezes ela está ali testando até para saber se ela pode contar com você ou não, entende? Então, quando você passa por essas situações de humilhação, de adversidade, situações difíceis, e você permanece inabalável, aquilo é um testemunho. E quando aquela pessoa mais precisa, quem é que ela vai buscar? Aquela que ela sabe que está firme em Deus, você. Então permaneça fiel diante de Deus, porque assim como Neemias, quando o muro foi completado, quando a reconstrução foi feita, as pessoas ao redor olharam e falaram verdadeiramente, Deus está com ele. Assim também, a tua fidelidade a Deus, apesar das oposições, apesar das adversidades, das dificuldades, vai ser uma assinatura de Deus sobre a sua vida. E isso vai glorificar o nome do Senhor e vai fazer com que pessoas possam ver o brilho da glória de Deus na sua história. Amém? Vamos orar juntos? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa palavra, muito obrigado por esse ensino. Eu oro, Deus, para que o Senhor nos ajude, nos sustente, nos mantenha de pé, diante de qualquer adversidade, diante de acontecimentos adversos, diante de perseguições, de zombaria. Ó Deus, nos ajuda a manter os olhos focados em Ti, nos ajuda a nos mantermos firmes no Seu propósito e que essa fidelidade que vem porque o Senhor nos fortalece, que isso seja como uma assinatura Sua nas nossas vidas, na nossa história, para a honra e glória do Seu nome. E que um dia, Pai, essas pessoas que zombam, que perseguem, que tentam nos prejudicar, um dia elas possam ser alcançadas pelo Seu amor e curadas por Ti. Quem sabe até através das nossas vidas. Eu Te louvo por tudo isso, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Gente, like nesse vídeo. O seu like é muito importante para que essa transmissão alcance mais pessoas. Mas antes de sair daqui, deixa um comentário sobre a parte que Deus mais falou com você nesse devocional. Faço questão de responder sempre todos os comentários. Para mim é uma alegria ter aqui o seu feedback e a sua presença de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia, mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.